Olá, meu nome é Julião, tenho 34 anos e o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1998, quando eu estava com os meus 23 anos de idade. Eu nasci e moro na cidade de Itaúna, em Minas Gerais. Eu tenho um tio que também mora aqui em Itaúna, mas tem um sítio que fica na cidade de São Sebastião do Oeste, que fica a uns 60 quilômetros daqui. O sítio ficava a cerca de 8 quilômetros da cidade de São Sebastião, indo pela estrada de terra. Esse meu tio era um tio que eu via uma vez na vida e outra na morte. Não tinha muito contato com ele. Certo dia, minha mãe e eu fomos até a casa dele visitá-lo. Conversa vai, conversa vem. Ele me chamou para ir até o seu sítio a qualquer final de semana. Eu disse que iria sim. Passado 2 semanas, ele me chamou para irmos para lá e eu topei. Arrumei minha mochila e fui para o sítio com ele. Fomos eu, ele e um outro primo meu que ele também chamou para nos fazer companhia. Esse meu primo também era um primo que eu raramente via. Tinha pouco contato. Chegamos no sítio. Era um sítio simples, com uma casa modesta com 3 quartos. Lá ele tinha algumas galinhas, 2 vaquinhas e alguns porcos. Tirando isso, o sítio tinha um grande pomar e um pé de manga onde ele gostava de deitar na rede, embaixo da árvore. Enfim, era um sítio bem simples, onde a diversão ali era a tranquilidade e sair para pescar. No sítio dele até passava um córrego, mas lagoa mesmo não tinha. Ele nos chamou para pescar na lagoa de um vizinho e chamou a gente para ir à noite, pois, segundo ele, era o melhor horário para pegar traíras e também alguns bagres em um ribeirão que ficava perto da tal lagoa que ele gostava de pescar. Ainda era dia e meu tio nos chamou para ir até a casa do vizinho, bater uma prosa e avisar a eles que à noite iríamos pescar na lagoa e no ribeirão deles. Fomos a pé por aqueles caminhos de trilha. A sede da casa do vizinho ficava a cerca de 1,5 quilômetros do sítio do meu tio. Quando chegamos na casa do vizinho, era uma casa bastante antiga, mas era uma casa bem maior. E lá morava o dono da fazenda, sua mulher e sua filha. Os donos da fazenda já eram idosos, e a filha deles tinha cerca de 35 a 40 anos. Ele tinha outros filhos, mas que moravam na cidade, e essa filha que morava ali com eles era a única filha solteira. Sentamos no alpendre da casa e começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem, falando sobre a pescaria que faríamos à noite. A filha deles, que se chamava Nê, disse que caso realmente fôssemos no ribeirão, para termos cuidado, pois o ribeirão era assombrado. Eu, já achando que ela estava fazendo alguma piada, perguntei o que acontecia por lá. E ela disse que quase todas as noites, ali da casa deles, eles escutam como se estivessem rolando barris por lá,
e pelo som, o barril rola e bate em alguma coisa, como se fosse uma parede, e faz um barulho enorme de estouro. E ela disse que nenhum deles ali tiveram coragem de ir até lá para averiguar o que era realmente, mas algumas pessoas ali da região disse que já foram lá conferir e que realmente viram barris surgindo do nada e indo para cima deles, estourando e fazendo um barulho ensurdecedor. Eu, achando que era piada, ainda brinquei. É até bom isso acontecer, que eu vou lá pegar um dos barris para colocar os peixes. Falei isso rindo. E a Nê, sem rir, me disse com um tom muito sério: se você conseguir fazer isso, ainda está bom. Eu, vendo que ela não estava afim de fazer brincadeira com aquilo, encerrei a prosa sobre aquele assunto. Acabamos de conversar e fomos passar pelo ribeirão ainda de dia. À medida que íamos chegando perto do ribeirão, ele ia ficando escuro, pois ele era coberto por árvores em volta, apesar de ainda ser dia. Outro detalhe é que na beira dele tinha muita areia, ficando parecendo que era uma prainha. Conhecemos o ribeirão e a lagoa que pescaríamos mais tarde e voltamos para o sítio do meu tio. Quando anoiteceu, esperamos dar por volta de umas 9 horas da noite. Jantamos, colocamos calças e botas, e depois de ajeitar tudo, fomos para a lagoa primeiro. Felizmente, era lua cheia e estava bem claro o ambiente, não precisando usar lanternas. Ficamos por lá um bom tempo e pescamos algumas traíras. Já estávamos pensando em ir para o ribeirão, e foi quando fiquei impressionado. Eu comecei a escutar um barulho vindo do ribeirão, exatamente o barulho que a Nê havia nos descrevido. Era como se um barril muito grande rolasse por cerca de 5 segundos e logo em seguida estourava em alguma parede. Eu, meu tio e meu primo começamos a olhar uns para os outros, totalmente assustados, sem falar nada, apenas escutando aquilo. E meu tio falou sussurrando: vamos chegar lá perto devagarinho, sem fazer barulho para ver o que é. Eu não estava querendo ir, mas tive que acompanhá-los. E a cada passo que dávamos em direção ao ribeirão, aquele barulho ia ficando cada vez mais alto. Nisso já vinha 1000 coisas na minha cabeça. Eu pensava: a Nê deve estar na cama dela, escutando esse barulho ao longe. E nós aqui, indo em direção a essa coisa. Porém, apesar de estarmos ouvindo aquilo tudo, não víamos nada, e cada vez chegávamos mais perto da areia. Foi quando, de repente, o barulho parou do nada. Só ouvíamos o silêncio. Nessa hora, eu engoli uma saliva e podia ouvir o meu coração batendo disparado. E após alguns segundos de silêncio, o barulho volta novamente. O barulho de um barril rolando, mas agora ele estava vindo em nossa direção. Era um barril enorme,
de mais ou menos 1,5 metros de altura. Quando vimos aquilo, nós três saímos correndo, gritando sem olhar para trás. Quando chegamos perto da lagoa novamente e olhamos para trás, não tinha nada atrás de nós, e aquele barulho continuava no ribeirão. Um barril rolava e estourava em seguida. Acontecendo sempre a mesma coisa, um barril atrás do outro. Eu já falei, vamos embora, e meu tio concordou. Fomos embora dali totalmente apavorados. Quando chegamos no sítio, não conseguimos dormir. Ficamos os três na sala a noite inteira, comentando sobre o ocorrido. No dia seguinte, voltamos na fazenda da Nê e falamos o que aconteceu. Mas o que é estranho é que toda história tem uma lenda por trás. Porém, naquele ribeirão não tem nenhuma lenda dessa. Ninguém morreu por ali nem nada parecido. E até hoje, esse fenômeno é um mistério. Boa noite.